palavra de hoje é a porção dobrada para a autoridade, da autoridade espiritual. O Senhor nos ensina, de todas as IAS Church do Brasil, está com essa palavra para ser transmitida ao seu povo. Tá? E aqui nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque as ensinava como que tem autoridade, não como os escribas. O que quer dizer isso? Jesus ensinava com uma autoridade espiritual, não somente da palavra, porque os escribas, eles detinham a palavra, os escritos, mas eles não tinham a questão espiritual. E eles não transmitiam a autoridade do Pai à terra, do Senhor, o Criador dos céus à terra. E tem a diferença entre poder e autoridade. O poder é a capacidade. A autoridade é a legitimação dessa capacidade de poder. Então, muitas pessoas querem poder hoje, querem poder, mas são legítimas? Não. Para que o poder, a autoridade, o poder do alto, e é o Filho de Deus, ele, no momento que ele desceu, ele recebeu a autoridade e poder do Pai, e ele tem autoridade, tem e terá sempre autoridade. Para quê? Para transmitir a vontade do Pai à terra. E o Senhor nos ensina, a sua autoridade ela não vinha de aparência de uma condição social, de uma condição de, eu sou filho de alguém, de um fidalgo. Não vinha. A autoridade vinha do Pai. Ele concedeu, outorgou ao Filho Jesus Cristo a autoridade e poder na terra. E assim, ele vinha do Pai, vem do Pai. E nós, que conhecemos o Senhor, e aqueles que irão conhecer o Senhor, temos essa legitimidade, essa autoridade, porque recebemos o Espírito Santo em nós. E no momento que nós temos o Espírito Santo em nós, nós temos a autoridade e poder vinda do alto. Para o próprio Cristo habita em nós o Espírito Santo. E assim, no momento que você traz a palavra, você recebe a autoridade e poder do Pai Celeste, para cumprir a vontade dele aqui na terra. E o primeiro ponto só diminui um pouquinho grave, filha, do canal. E o primeiro ponto é a autoridade de Jesus nascia da sua identidade. O que é identidade? Quem nós somos? Por que nós estamos aqui? Qual o motivo de estarmos aqui? Primeiro se vê a identidade. E a identidade se vê em quem? Quando nós nascemos ou seja, vindo do pai e mãe, parecemos com ele? Parecemos. Tanto o pai e a mãe transmitem a genética aos filhos e parecem. Isso é uma identidade. Quando você tem uma identidade semelhante ao seu pai. Mas agora nós estamos falando de caráter espiritual. Que identidade espiritual nós temos? E o Senhor nos ensina, Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que está dizendo aqui? Quando o Pai disse a Jesus Cristo, este é o meu Filho amado, transmitiu identidade. Ele é Filho de Deus e amado. Da mesma forma, nós, que cremos em Jesus Cristo, somos filhas e filhas amadas de Deus. É o primeiro ponto para que realize futuramente sinais e milagres. Primeiro vem identidade. Sou filho de Deus. Então eu tenho autoridade do alto e poder do alto para ensinar e também realizar sinais e maravilhas do Senhor na terra. Primeiro a identidade antes de haver sinais e maravilhas. Primeiro vem a identidade. Não há como realizar sinais e maravilhas se primeiro você não se torna filho de Deus. Pela identidade, filho e filha de Deus. E Jesus, ele não precisava fazer para ser, ou seja, ele não precisava fazer algo. Ele tem a essência, é filho de Deus, da mesma forma aquele que crê em Jesus Cristo é filho e filha de Deus, é identidade. Mas a questão, quem nos traz aqueles pensamentos de dúvida se somos ou não filhos de Deus? E aqui diz, no deserto, Jesus no deserto, o maligno veio e disse, se és filho de Deus, toda vez que se vê se na palavra de Deus, é condição.
Então, se é filho de Deus, ou seja, o maligno veio trazer uma dúvida no coração de Jesus. Se és filho de Deus, ordene que as pedras se transformem em pão. Colocou dúvida na identidade de Jesus. O espírito maligno faz com qualquer filho e filha de Deus aqui na terra? Faz ou não faz essa dúvida na sua mente? Se eu sou filho de Deus, por que eu estou passando por essa dificuldade? Se eu sou filho de Deus, por que não abriu essa porta? Se eu sou filho de Deus, por que não aconteceu? Se eu sou filho de Deus, por que eu não recebi a bênção, o sinal, o milagre, a maravilha? Ele sempre vai julgar na mente humana. Olha, está vendo? Não aconteceu? Será que você é filho de Deus, filho de Deus? É isso que ele vai jogar na sua mente. Dúvida é o contrário de fé. Quando se tem dúvida, você está numa posição oposta à fé. Amém, igreja? A nossa autoridade começa quando descobrimos nossa identidade em Cristo. Então, a partir do momento que nós, em nome de Jesus, cremos em Jesus Cristo, ali nós recebemos a identidade de filho de Deus e filha de Deus, servo de Deus e servo de Deus. O que quer dizer isso? Nós temos autoridade e poder vinda do alto, mas devemos servir a Deus aqui na terra. Estamos todos vivos? Com a graça de Deus e com muitos anos de vida pela frente. E desta forma devemos o quê? O que Deus quer de mim? Agora eu sou filho e filha de Deus. Mas não somente isso, é importante, é a essência, mas eu preciso cumprir algo para Deus aqui na terra. O que eu vou cumprir? O que Ele me chamou para eu fazer aqui na terra? E o Senhor diz, o maligno, ele não começou atacando o poder de Jesus Cristo, ele começou atacando a identidade. Porque a autoridade e poder vem depois que você recebe a identidade. No momento que você converte, filho, filha de Deus. Depois você começa a realizar os sinais de Deus na terra. Este é o ponto. Nossa autoridade não nasce do nosso pedigree. Nossa autoridade não nasce do nosso desempenho. Não nasce do nosso conhecimento. Não nasce da nossa experiência. No momento que se tornamos filhos e filhas de Deus, já está aí a identidade. O que eu faço com essa identidade? E aqui diz a palavra, em Efésios 2:6. Efésios 2:6. Ele nos assentou com Cristo nas regiões celestiais. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O povo de Deus, filho e filha de Deus, tem autoridade e poder, mas nós já estamos assentados junto com Ele no trono celestial. Nós estamos entronizados com Ele. Então, no momento que abrimos a boca, em oração, pedimos a oração, uma conversa com o Pai, em nome de Jesus Cristo, porque Ele tem legitimidade de interceder por nós junto ao Pai. Ele diz, fale filha, o que você precisa, o que você quer, quais as suas angústias, aflições na vida. Por quê? Porque nesse momento que você vai dizer ao Pai, e o Pai, que é todo-poderoso, vai trazer a solução para a vida de cada um aqui. Qualquer dúvida que se tem na vida, qualquer aflição, qualquer pensamento que vem na mente. Alguém já teve aquele pensamento que aparece, pensamento maligno, que aparece de repente na sua cabeça? Alguém já teve? Eu já tive, eu não sei se eu sou exceção. Já vem algo assim, opa, Senhor, retire esses pensamentos da minha mente. Pensamentos maus. Isso é influência maligna. Então, ore e o Senhor vai retirar esses pensamentos maus. Fala, o que o Senhor quer mostrar para mim? Por que está me atacando esses pensamentos? O que o Senhor quer de mim? Porque toda vez que você é atacado pelo maligno, há algo muito grande de Deus na sua vida que vai acontecer. O Senhor quer entregar algo, e o maligno ele quer impedir que seja entregue esse algo de Deus. Amém? 2 Coríntios 5,17. Somos nova criação. Quando houve a primeira criação veio Adão e Eva, e a sua descendência. Veio de um caráter, de um âmbito genético. Então, Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, tiveram filhos. Ali houve a genética? Sim, acompanhou. Da mesma forma, nós recebemos a genética do pai e da mãe. Mas aqui a questão fica, e a questão espiritual? Quando nós nos convertemos em Jesus Cristo, nós somos uma nova criação. Não houve a primeira criação
dos céus e da terra, primeiro homem e primeira mulher, quando aceitamos Jesus, nós recebemos uma nova criação. Não pertencemos mais a este mundo, mas um mundo vindouro, o reino celestial. Mas já vivemos o reino celestial na terra, porque já estamos entronizados no trono de Cristo, junto com o Pai. Então nós vivemos já a eternidade aqui na terra. Então, no momento que nós pedimos em oração ao Senhor, Ele fala, o que eu tenho aqui no céu, eu vou te entregar aí na terra. Tenha fé e você vai receber. A fé é trazer do céu, do reino celestial, algo para a terra, mas você só vai conseguir pela fé. Quando Deus transmite e te passa, é isso que eu quero para você, essa bênção que eu quero te entregar para você. Mas primeiro você precisa ter fé para receber. E fé é a certeza daquilo que está no céu, que o Pai quer entregar, eu sei que vou receber. Na data oportuna, no momento oportuno, o Senhor vai me entregar. Não chegou ainda? Não desista. Porque lembra que o espírito maligno ele quer jogar dúvida na mente humana? Está vendo? Está demorando. Olha, está vendo? Não vai receber. Por que você está aí orando? Por que você está aí na igreja? Por que você está aí estabelecendo aí um culto ao Senhor? Não está acontecendo nada. Seu vizinho ali que não entende, não crê em Deus, a vida dele está melhor. Por que a vida dele está melhor? Se ele não crê, por que eu que creio não recebo? O Senhor usa da fé para mostrar a glória dele. Ele quer mostrar a glória dele pela fé. Dependa de mim. Dependa somente de mim, o Senhor diz. É aí que o Senhor haverá testemunho dizendo, o Senhor fez aquilo que eu não podia fazer. E é pela fé. E o 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9, somos sacerdócio real e nação santa. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos nas trevas? Eu me converti, foi em 2015. Então, antes de 2015, eu não conhecia Deus. Aprontei muito? Misericórdia, Senhor. Alguém não aprontou aqui, quando era mais novo? Alguns mais, outros menos. Mas na palavra de Deus, os mandamentos de Deus diz, se o pecado for pequeno, o grande é a mesma coisa. Não tem proporcionalidade no pecado. Descumpriu, é pecado. Sendo grande ou pequeno. Misericórdia, Senhor. E o Senhor teve misericórdia da minha vida. Conheci o Senhor já um pouquinho velho. Mas sempre tem o tempo do Senhor para aquele que é seu. Pode ser no começo da vida ou pode ser no final da vida. Quando o Senhor toca no coração, o Espírito Santo conduz ao arrependimento. E nesse momento que Ele conduz ao arrependimento, a pessoa não resiste. Ele vai se entregar. Quem conduz ao arrependimento é o Espírito Santo, não são pessoas. Ninguém conduz outra pessoa ao arrependimento. É o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus Cristo, que conduz ao arrependimento. A pessoa não quer se converter para conhecer o Senhor? Ajoelhe e ore. A pessoa está numa situação difícil na vida? Ajoelhe e ora. É isso que o Senhor vai. Você confiou em mim? Tem fé? Eu vou mandar os anjos para solucionar essa aflição, essa questão. Agora é comigo, o Senhor diz. Amém? E aqui o Senhor nos ensina mais e mais. Quem sabe quem é em Cristo não precisa viver intimidado pelo inimigo. Alguém já foi intimidado pelo inimigo aqui? De alguma forma? Eu já fui. Creio que todos aqui já foram intimidados, uns de forma tão grave, outros de forma leve. Mas há intimidação, porque o inimigo, o que ele quer fazer? Ele quer criar dúvida no coração humano e na mente humana. Se você é filho de Deus, por que está acontecendo isso? Aí, se você não procura, se nós, a igreja, não procura a palavra do Senhor, orar, jejuar e buscar o Senhor, o que a mente humana vai acreditar? Da fé à dúvida. É mesmo, tem razão. Eu vou parar de ir à igreja, eu não vou mais, não adianta. Não, tem muita bênção do Senhor maravilhosa no reino dele, que só vai conseguir trazer na terra para aqueles seus filhos e filhas a partir da fé. Fé é resiliência. Eu sei que Ele vai fazer e Ele vai fazer.
É isso que o Senhor transmite para nós. É fé. Não desista, aqui vocês que estão aqui, não desistam daquilo que foi pedido, vocês pediram a Deus. Não desista daquilo que o Senhor possa fazer, porque Ele só vai entregar no momento que haver fé, porque é pela fé que Ele mostra a manifestação da sua glória. É ali que Ele vai fazer. 2. Ponto 2. Sua autoridade nascia da sua intimidade. Então, o primeiro ponto é identidade. Então, para nós termos autoridade e poder do alto, primeiro é a identidade. Ser filho e filha de Deus em Jesus Cristo. E por Jesus Cristo. Segundo, sua autoridade nascia da sua intimidade. Agora, nós estamos no segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Intimidade. E o que é intimidade? O que é intimidade? Timo, a palavra coração é timo. Intimidade é íntimo, ou seja, quer dizer dentro. Você tem que entrar no coração do Senhor. O seu coração tem que estar alinhado em conformidade ao coração de Deus. No momento que o coração daquele que já recebeu identidade, agora a intimidade é necessária, porque é nesse momento da intimidade que você tem a conversa com o Pai, de próximo, coração a coração, intimidade. É nesse momento que você vai entender o que Deus quer de mim, porque a identidade já tem. Marcos 1:35. Tendo-se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Quem levanta de madrugada aqui para orar? O Senhor toca no coração? Quem levanta de madrugada? O Senhor me acorda. E o Senhor me acorda de uma forma que parece que Ele está mexendo comigo, porque parece que meu corpo tem que levantar, tem que pelo menos acordar. Aí peça ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo agora? O Senhor me acordou. E de vários modos o Senhor nos conversa e diz assim: eu quero que você ore pelaquela pessoa. Levante e ore pela pessoa. Pode ser familiar, parente, conhecido, vizinho. Porque pode ser que a pessoa esteja passando por alguma aflição e ele não sabe pedir a Deus. Aí o Senhor acorda os próximos para que esse peça a Deus. Ele quer transmitir: vou te entregar essa semana. Imagine você acordar. Sabe aquela promessa que eu fiz para você? Essa semana vai acontecer. E se você não acorda? Espera aí. E se você não acorda? Deus quer entregar. Aí você não acorda. Aí ele fala: não, então como ele não acordou, é semana que vem. Aí eu falo para ele. Ou seja, quando Deus pede para você acordar de madrugada, acorde. Porque é ali quer entregar bênção. Eu quero fazer você ser uma bênção. Ou quer lhe entregar uma bênção. Não perca a oportunidade. O Senhor acordou, acorde. Não deixe de falar com Ele. Isso é intimidade. E o Senhor Jesus Cristo não ministrava para depois buscar a Deus. Ele não trazia seu ministério público de ensinamento, de sinais e maravilhas, sem antes ele falar com Deus. Ele primeiro subia ao monte, ou seja, para orar. Senhor, o que o Senhor quer, Pai amado? O que o Senhor quer que eu faça? Então ele buscava a Deus para ministrar o que Deus queria por ele na terra. É a mesma coisa conosco. Nós devemos escutar a Deus para que Deus fala assim: fale com aquele irmão, fale com aquela irmã, fale com aquele seu vizinho, que ele precisa ouvir esta palavra, porque esta palavra vai fazer a diferença na vida dele. Essa palavra vai fazer a diferença, é essa palavra que é a chave na vida dele. Tanto a chave questão espiritual, como a questão material, uma prosperidade na vida dele. Mude a vida do seu irmão. Quando você mudar a vida do seu irmão, o Senhor vai olhar: você me obedeceu, agora receba aquilo que eu tenho mais e mais. É questão dos talentos. O Senhor entrega talentos. Para um, para outro, 2 e para outro 5. Devemos multiplicar o que o Senhor nos entrega. E o que é multiplicar? A palavra que o Senhor entregou, entregue. Um pai de família e uma mãe de família. No momento que esse pai e mãe de família conhece a Deus em Jesus Cristo, a vida dele vai mudar? Deles? Vai mudar. Mas também para quem vai mudar? A sua descendência. Quando um homem ou uma mulher conhece a Deus,
não só muda a vida do homem e da mulher, muda da sua descendência. E aquele que conheceu Deus, o homem e a mulher, peça a Deus pela sua descendência. Peça, Ele vai ouvir. Ele abençoa gerações e gerações daquele que crê nele. Então peça a Deus que o inimigo seja derrotado nessa área, na vida da sua descendência. E hoje nós estamos falando de paternidade, porque hoje é dia dos pais. O pai, ele tem autoridade, a mãe tem autoridade, para trazer na sua descendência a vontade de Deus. Então, pai e mãe, peça para os seus filhos, ore pelos seus filhos. Não aconteceu? Não se preocupe. O Espírito Santo que vai realizar a condução a que a pessoa saia daquele caminho e volte para o caminho de Deus. É o Espírito Santo. Não percam a fé. Não percam a fé. O inimigo quer retirar essa fé para que a condição permaneça. Não perca a fé. O Senhor vai fazer e no final nós vamos orar pela descendência, pela paternidade e pela descendência. A autoridade cresce na presença de Deus. Intimidade. E o primeiro ponto da intimidade, número 1, isso. A intimidade nos torna sensíveis à voz de Deus. Quem já ouviu a voz do Senhor aqui? Não precisa levantar a mão, não precisa. No seu coração, quem ouviu a voz de Deus? Em seu coração, porque o Espírito Santo habita no coração humano. É no coração que você ouve a voz do Senhor. Uma voz sensível, suave. E é o cristão e a cristã tem a certeza que é Deus falando. Ele não tem dúvida que é o Pai falando. Quem anda perto de Deus aprende a reconhecer sua voz. Nem toda porta aberta vem de Deus. Nem toda batalha deve ser enfrentada da mesma forma. A intimidade produz discernimento. E assim a palavra em João 5,19 diz: é por isso que Jesus dizia: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que ver fazer o pai. Ou seja, o filho só faz quando ele vê o pai fazer. Jesus Cristo fez porque viu o pai fazer. Quer realizar o reino celestial na terra? Veja o que o pai vai fazer. E como que você vai ver o pai fazer se você não estiver perto do pai? Vamos dizer que o pai tem uma marcenaria. E o filho está ali próximo, mas o filho está dentro da casa. O filho está sabendo que o pai, que é marceneiro, está fazendo? Está dentro da casa, não está na marcenaria. O filho vai saber? Não, ele está dentro de casa. E na marcenaria o pai está trabalhando. Agora, se o filho está perto do pai, e o pai está realizando seu trabalho de marcenaria, o filho vai aprender? Vai porque está vendo o pai fazer. É da mesma forma nós, filhos e filhas de Deus, devemos estar íntimos com o Senhor para ver o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer. E assim Ele vai mostrar, filho, e sonhos e visões. Ele vai falar, filho, eu quero isso que você faça. Ele sempre mostra visões e sonhos. E quando Ele mostra uma visão, Ele pode mostrar uma casa, Ele pode mostrar uma pessoa, porque Ele fala, está vendo o que eu estou fazendo na vida dessa pessoa? Vai lá e faça também. Transmita para ela a palavra que eu quero. Transmita para ela o que eu quero para ela. Por quê? Depende da intimidade para você ver o que o pai vai fazer e ouvir o que o pai está falando. 2. A intimidade aumenta a nossa fé. Toda vez que estamos mais próximos de Deus, mais íntimos e mais fé nós temos em Deus. Porque quando mais você ouve a Deus, mais nós temos a certeza que é Ele falando. Amém? A intimidade nos torna parecido com Cristo. O que é parecido com Cristo? Igreja, a melhor maneira de saber como Cristo anda é a palavra dele. É o Novo Testamento. O Antigo Testamento o Antigo Testamento é aquilo que mostrava o que iria acontecer no futuro, que é Jesus Cristo. Ele cumpriu todo o Testamento. O Novo Testamento mostra como Cristo andou na terra. Nós vimos o que Ele fez? Vimos a palavra. Nós ouvimos o que Ele falou? Vimos, ouvimos.
A palavra. Então nós temos ouvido a palavra, e quando você abre a palavra, você vê o que ele fez. Então quando você tem intimidade com a palavra, você vê e vê e você ouve. Vê e ouve o que ele fez. Isso é intimidade. Mas a minha palavra está fechada dentro de casa. A palavra do Senhor está fechada na minha casa. O cristão e a cristã vai ver? Não vai ver. Não vai ouvir. Amém? E agora, terceiro. Sua autoridade vinha da obediência. Primeiro, repete comigo, identidade. Identidade. Depois, intimidade. E agora, obediência. É fácil obedecer? Não. Quando o filho é pequeno, creio que muitos aqui têm filhos ou filhas. Quando você diz, não faça isso, e ele faz, você vai colocar para fora da casa? Você vai colocar para fora da casa? Não. Filho, não é para fazer isso? Ou filha, não é para fazer isso? Passa uma semana, faz a mesma coisa. O que o pai e a mãe faz? Natural, pai e mãe, estou falando aqui na terra, o que faz? Não vou entregar mais para você o que você ia ganhar. Ia ganhar uma bicicleta, não vai mais. Olha, hoje é muito mais questão de celulares, né? Celular. Vou tomar celular. Não, pai, não, mãe, não. Quer tomar o celular. Ou seja, toda vez que você obedece, o Senhor diz, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, vou te colocar no muito. Servo bom e fiel. No pouco você me obedeceu, então no muito vou colocar. Mas ele nunca vai dizer, eu não te amo. Ele nunca vai dizer, saia fora da minha casa. Ele nunca vai dizer isso. Ele só vai falar, se você obedecer, eu vou te entregar isso. Se você obedecer. Se você não obedecer, infelizmente, ainda precisa do aprendizado. Quando você tiver maior, eu entrego para você. Ou seja, a herança não é para aquele ainda que é menor, é para aquele que está pronto, maduro. Tem muitas bênçãos que o Senhor quer entregar para os seus filhos e filhas. Muitas bênçãos. As bênçãos que vocês estão pedindo. A bênção que eu estou pedindo ainda não chegou. Chegou muitas, mas ainda tem muitas a cumprir. Eu preciso obedecer mais. Eu preciso obedecer mais. Dói um pouquinho na carne? Dói. Mas eu preciso. Para que o Senhor libere aquilo que Ele tem. E Ele já disse. Ele disse para mim. Tem muito mais. Mas ainda falta mais maturidade. Por quê? Eu não posso lhe entregar o que eu tenho enquanto você não estiver maduro para receber. Porque se não estiver maduro, é a mesma coisa você dá um carro para um filho de 10 anos. Vai ter condição de dirigir? Não. Então o Senhor, eu estou dizendo uma questão material para vocês entenderem. É isso que o Senhor faz conosco, Ele pede obediência. João 5,19. Para exercermos autoridade, precisamos andar em obediência. Ou seja, para você ter autoridade espiritual, expulsar demônios, retirar cativo, aqueles que estão em cativeiro, trazer curas, aqueles que não veem, vão ver, aqueles que não ouvem, vão ouvir, aqueles que não falam, vão falar. É necessário obediência para que você tenha autoridade e poder do Cristo Jesus, que habita em nós aqui na terra. Porque não há muitas curas, muitos milagres, nós não vemos. Porque é necessário uma obediência. O Senhor, no reino celestial, não existe pobreza. Quando eu digo pobreza, eu estou dizendo, tudo lá existe na sua essencialidade, pureza, perfeição. Lá não existe doença, lá não existe enfermidade, lá não existe nada de falta de algo. Lá existe toda a eternidade, existe o quê? A plenitude, não falta nada. Também não falta ouro e prata, também não falta.
Ah, Senhor, estou com uma dificuldade aqui financeira. Peça a Deus. Não use a sua força, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Senhor, eu preciso, me mostra o que eu devo fazer. O que eu vou fazer? Ele abre uma porta, você entra. Ele mostra algo, você faça. Você pode ter certeza que vai vir uma recompensa muito grande após a obediência. Espiritual, quero receber do Senhor visões e sonhos. Mas eu não oro, não leio a palavra. Mas o Senhor quer entregar. Eu tenho muito mais para entregar, o Senhor diz. Mas é necessário que esteja obediente. Quando eu digo obediente, eu estou falando para mim também, viu? Porque a palavra é mais para o pastor que prega do que para a igreja. Tá? Não é uma advertência, nada. É mais para mim do que para a igreja, mas é para a igreja também, porque é ensinamento. Em verdade, João 5,19, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai, porque tudo que este fizer, o filho também semelhante o faz. A autoridade espiritual flui da submissão. O que é submissão? Nós temos a palavra comissão. O que é comissão? É uma missão é um prefixo diz conjunto, ou seja, é um corpo que vai para uma missão. O que é uma submissão? Você está debaixo de uma missão do alto. Estar debaixo de uma missão do alto. Quando você não é submisso, você está no mesmo patamar. E quem estava no mesmo patamar é desobediência. Quando você está na submissão do Pai Celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, e você está em submissão ao Deus Criador, Ele diz, agora você está pronto a receber, porque você está obedecendo a minha voz, agora eu realizo. Amém, igreja? Embora fosse o Filho de Deus, Jesus viveu completamente submisso ao Pai. Ele nunca agiu por iniciativa própria. Eu já tive iniciativa própria, sem buscar a Deus. Alguém já teve ou não? Eu já tive. Deu muito certo? Misericórdia, Senhor. Não deu certo não, nem um pouquinho. Então, o que Ele pede? Submissão. Nunca buscou sua própria vontade. Nós buscamos nossa própria vontade. Eu sempre, antes da minha conversão, sempre busquei a minha vontade em primeiro lugar. Não importa quem. Agora a vontade não é mais a minha. A vontade é de Cristo, em mim e em vocês. Então a vontade prevalece de Deus na humanidade. Quem crê em Deus, a vontade dele prevalece. Eu tive muitos sonhos na minha vida. Sabe o que o Senhor falou? Não. Não. Eu estudei 6 anos por uma determinada profissão. Por que eu não perguntei lá no início, né, gente? Não podia ser mais fácil? Passei 6 anos ou 7 anos estudando para uma profissão. Eu só fui receber de Deus um não no fim, no último ano. E se eu falasse com o Senhor, Senhor, é isso que o Senhor quer da minha vida? Não economizaria 7 anos praticamente? Aí eu falei, Senhor, agora, depois de 6, 7 anos, agora, Senhor, peguei tudo aquilo que fazia referência àquilo que eu queria, essa profissão, joguei tudo fora. Não é vontade de Deus na minha vida, então não vai ser. Não comece nada antes sem perguntar a Deus. Você economiza tempo e questão financeira também. Gastei muito dinheiro, investi onde não deveria ter investido. Foi muito dinheiro, não foi pouco. Ou seja, o dinheiro foi embora, meu tempo foi embora. Podia ter feito algo melhor? Podia. Qual? A vontade de Deus. Podia estar melhor hoje. Perdi 6, 7 anos da minha vida buscando algo que não era a vontade de Deus. Perdi tempo? Perdi. Alguém quer perder tempo aqui? Eu não quero mais. Nunca falou para promover a si mesmo. Cristo nunca quis se promover a si mesmo. Ele é humilde. Sejamos humildes igual Ele. A humildade mexe o coração de Deus. A humildade faz o coração de Deus se mexer. Ele se reclina aos povos da terra, os filhos de Adão, ele olha, quem que está me obedecendo? Davi. Achei Davi. Por que ele achou Davi? Ele achou Abraão, achou Moisés. Ele viu um coração íntegro e justo, submisso a ele. Então, no momento que nós se colocamos em submissão a Deus, ele se inclina e olha, achei ele, achei ela.
eu vou mudar a vida dele e dela. Mas é necessário que ele esteja comigo. Amém? E Jesus declarou em João 6,38: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A vontade é de Deus. Antes de iniciar um negócio, um comércio, buscar uma nova oportunidade profissional, vou comprar uma casa, vou comprar um veículo, porque hoje o veículo não é luxo mais, é um transporte de sobrevivência. Busque a Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque Ele vai te determinar certamente o que Ele quer. É isso aqui, eu estou vendo isso para você, é o melhor para você. Alguém já usa GPS? Creio que todo mundo use. Hoje não existe mais a capacidade de conhecer rua. Alguém conhece rua aqui, verdadeiramente? Eu não conheço mais rua, por nome. Existe o guia, eu não sou um pouquinho velho, tá, gente? Existe o guia. No guia, você abre o guia, a página ali, você via o número, a letra, é por esse caminho, por esse. Aí você memorizava a rua. Hoje alguém memoriza a rua? Eu não consigo mais, porque o GPS, ele faz isso para mim. Não é isso? É isso. E quem usou o GPS e falou, eu vou entrar aqui que acho que é melhor. Eu fiz isso. O trânsito foi pior do inimaginável. Agora eu estou preso aqui na marginal e não tem para onde sair. E é isso. O Senhor, Ele mostra o caminho. Agora nós, no caminho, nós falamos, Senhor, agora eu vou virar para a direita. Vai perder o tempo, como eu perdi. Perdi dinheiro também. Perdeu o tempo. Podia já estar vivendo a promessa? Podia. Vivi? Estou vivendo. Mas demorou 6, 7 anos para acontecer. No reino celestial já está tudo certo para Deus. A questão é nós, os filhos e filhas. Eu quero o que o Senhor quer. Essa é a questão. Amém? Tudo bem, igreja? Vocês estão muito em silêncio. O que está acontecendo? Evangelho de Lucas 22, 42. E no Getsêmane, pouco antes da cruz, fez a oração que resume toda a sua vida. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade nossa é boa, perfeita, agradável? Não. Eu pensava que era. Antes da conversão eu pensava que era, mas não é. A vontade nossa é uma vontade enganosa. O coração humano ele é enganoso. Ele engana a nós. Porta que entramos que não deveríamos ter entrado. Porta que fechamos que não deveríamos ter fechado. Por quê? E o Senhor, Ele nos ensina, eu quero abençoar. Eu quero que você receba do bom e do melhor. Todos estão aqui. Todos. Para receber do Senhor algo que o Senhor quer entregar, mas não entregou ainda. Filipenses 2, de 8 a 11, afirma que, porque foi obediente até a morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ou seja, ele foi obediente até o fim. E agora o nome dele está acima de todos os nomes da terra, dos céus e da terra. O nome dele está acima de todos os nomes. Todo principado, potestade, autoridade, todas as nações, todos os povos, a natureza obedece. Ou seja, a autoridade dele é essencial, fundamental e plena. É toda a autoridade nos céus e na terra, porque ele foi obediente até o fim. Amém, igreja? Não podemos esperar governar espiritualmente se ainda não aprendemos a ser governados pelo Espírito Santo. Quer governar espiritualmente? Ouça o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo. Ele vai trazer o que é correto a ser feito. Ele vai dizer, agora está na hora dos seus ascendentes, dos seus descendentes, a conhecerem o Senhor. A conhecerem. Chegou o momento, ele vai falar, está cumprido, agora vai e fale da minha palavra, porque o coração dele agora está mais leve, está se tornando carne, não um coração de pedra, mas um coração de carne. E ali plante a semente no coração dele que ele vai fazer. Quem conduz ao arrependimento é o Espírito Santo, não somos nós. Seja feita a tua vontade, Deus, sobre nós.
Quarto, sua autoridade é multidimensional. Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. No céu e na terra. A autoridade de Jesus não está limitada a uma única esfera. Ela alcança tanto o mundo invisível quanto o mundo visível. Ou seja, aquilo que você não vê, quando você pede a Deus, Ele está trabalhando. Quando você está vendo, e você pede a Deus, você está vendo Ele fazer. Alguém já teve essa experiência com o Senhor na vida, onde no momento que você ora, você não vê acontecer e de repente acontece? Eu vivi isso, de repente, o de repente de Deus. E o maravilhoso do de repente de Deus é que você menos espera. Quando você menos espera, acontece. E você leva um susto. Oh, aconteceu. E agora? Agora, cumpra a vontade de Deus. Você recebeu aquilo que você pediu, mas sempre tem um motivo, tem um objetivo, aliás, um objetivo daquilo que você recebeu de Deus. No céu ele reina sobre os anjos, principados, potestades e toda a força espiritual. Na terra ele reina sobre a história, as nações, a natureza, as enfermidades, a morte e todas as circunstâncias da vida humana. Não existe uma área da existência que esteja fora do senhorio de Jesus Cristo. E aqui ele diz, na palavra do Senhor, ele acalmou a tempestade, mostrando a autoridade sobre a natureza. A palavra do Senhor, ele acalmou a tempestade. A natureza, ele tem autoridade sobre a natureza. Multiplicou os pães e peixes, revelando a autoridade sobre a matéria. Alguém quer que sua vida multiplique? Quando diz pães e peixes aqui, ele está falando a questão de uma vida de prosperidade na terra. A questão da igreja, a igreja, quando diz igreja, eu estou me incluindo, deve entender que nós temos um âmbito espiritual e o material. Devemos buscar primeiro o espiritual. O material é consequência daquilo que vem do espiritual. O cristão fala assim, o cristão não pode ter muita riqueza. Não é isso. O cristão tem que ter prosperidade para uma vida digna. Prosperidade para uma vida digna. O que é uma vida digna? Viver bem aqui nessa terra. Para cada um, o Senhor vai entregar mais, e para outro, Ele vai entregar um pouco menos. Nós vemos os talentos, parábola dos talentos. Para um entregou 1, para outro entregou 2 e para outro entregou 5, de acordo com a própria capacidade de cada um. Então, o Senhor vai entregar de acordo com a capacidade de cada um de receber aquilo que Ele quer entregar. Então, nós temos que ter uma certeza, aquilo que é seu já está no céu. E está no céu. Curou os enfermos, demonstrando autoridade sobre o corpo humano. Quem quer a cura do corpo aqui? Saúde. Peça a Deus, Senhor, renove o meu corpo. Renove o meu corpo. Senhor, traga células, renove células novas. Traga um renovo do meu corpo. Não permita que eu tenha qualquer enfermidade. Renove o meu corpo. Perdoa o pecado, revelando a autoridade sobre a dimensão espiritual. Jesus Cristo perdoou os pecados. Expulsou demônios, mostrando a autoridade sobre o reino das trevas. Ressuscitou os mortos, provando a autoridade sobre a própria morte. No momento que nós recebemos Jesus Cristo, nós recebemos um selo, o Espírito Santo. No momento do último dia da nossa vida, o Espírito Santo nos selou, para que no último dia, se Cristo voltar antes, glória a Deus, eu quero esse dia, conhecer a Jesus Cristo voltando. Mas se não for possível, o que eu vou fazer? Pedir a Ele, para que Ele, no momento de ser o último dia, o Espírito Santo vai me conduzir, vai me levar. Meu corpo vai ficar na terra, mas meu espírito e minha alma vai a Deus. Os anjos do Senhor vão recolher e levar o meu espírito e a minha alma junto a Deus, salvo. Amém? E no final dos tempos, no arrebatamento, no final, no momento do arrebatamento, o corpo será ele será retirado da terra e transformado. E subirá o corpo com espírito e alma junto a Deus. Porque Cristo vive à direita, à destra do Pai, corpo, alma e espírito.
Cadê o corpo de Jesus Cristo? Está na terra? Não. Está à direita destra do Pai. Corpo, carne e sangue. É o mesmo corpo que nós teremos junto a Deus, à destra do Pai, vivendo com Cristo na eternidade. Ele não está restrito apenas ao mundo espiritual, nem apenas ao mundo material. Ele é o Senhor de todas as coisas. Se você precisar, a igreja precisar de algo, peça a Deus que Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Especialmente para os cristãos. Ele é dono de tudo. Peça a Ele e Ele vai entregar. Conforme a capacidade de cada um e conforme o querer dele. Eu quero ser isso, profissionalmente. Mas não é o que eu quero, o Senhor diz. Eu quero estar ali, naquela região, naquele estado, naquele país. Mas não é a vontade de Deus. Muitos aqui também recebem no Senhor dom espiritual. O que é um dom espiritual? Cada um tem o seu. No momento que eu creio em Jesus Cristo, eu recebo de Deus, pelo Espírito Santo, dom espiritual, pelo menos um. Para que edifique a igreja. Aqui está a igreja. Então, eu tenho o dom de ensino da palavra. A igreja está sendo edificada? Está sendo edificada. Tenho o dom de profecia. Se eu tenho um dom espiritual de profecia, eu vou trazer uma profecia aqui para que toda a igreja seja edificada. Dom de cura. Eu tenho um dom de cura. Então eu vou orar pelo enfermo e ele vai ser curado. Para edificar. O dom espiritual não é para mim, é para o próximo. Amém? 5. Cristo delega sua autoridade à igreja. Quem que é a igreja de Cristo? Não é o prédio. Aqui é apenas uma estrutura para nos receber. Com conforto, com iluminação. Existe uma estrutura. Esse não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é cada um aqui que crê em Jesus Cristo. Esta é a igreja de Cristo. E diz aqui, Mateus 28, 18 a 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, fazei discípulos de todas as nações. Primeiro, ele não começou dizendo, ide, portanto. Primeiro ele diz o quê? O Senhor nos ensina. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, primeiro o cristão ele deve pedir a autoridade e poder de Jesus Cristo na vida dele. É o primeiro ponto de partida. Depois, portanto, ide. Então, como que nós iremos trazer o reino de Deus em Jesus Cristo na terra, se nós não buscarmos primeiro a autoridade e poder dele? Então, eu não tenho autoridade, que é a capacidade de poder, e eu não tenho o poder, que é a capacidade, e a autoridade, que é a legitimidade desse poder. Então, a autoridade e poder, eu não busco a Deus, eu não recebo. Como que eu vou às nações falar de Deus se eu não recebi a autoridade e poder de Deus em Jesus Cristo? Eu estou indo ao vazio. Então, primeiro você deve aqui, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Buscamos primeiro a autoridade e poder de Deus. Para depois, portanto, ide. O portanto é a ponte entre a autoridade de Cristo e a missão da igreja. Ele pede a nós, cremos em Jesus Cristo? Cremos, ele pede. Então agora você tem autoridade e poder pelo Espírito Santo. Agora você está autorizado e com poder para você ir em meu nome a todas as nações. Ele reina sobre o céu e sobre a terra. Ele venceu o pecado, a morte e Satanás. E quando nós fazemos o ID do Senhor, realizamos o ID do Senhor, nós não vamos ao mundo apoiados em nossa própria força. Não é necessário. Quando você tem autoridade e poder, você quer usar a sua força? Quem quer usar a própria força e abrir a mão da força de Deus? Eu não. Eu falo, Senhor, a tua força em mim, porque a minha força é isso aqui, nossa força. Não dura nada. Se não for Deus em nossas vidas, no momento das aflições, pedir a Ele, vamos cair. Se nós não buscarmos a Deus, a queda é certa. O inimigo, ele fica ao derredor, como um leão, tentando roubar, matar e destruir. Ele fica ali rodando. Na hora que ele vê uma fraqueza do corpo de Cristo, uma fraqueza do homem e da mulher, ele fala, é agora o momento. Ele vai
e ele vai para cima. Ele não consegue de um jeito, aí ele vê tua vida. Ele está ao redor, ele não está ao redor, ele está para fora. Ao seu redor existem anjos do Senhor te protegendo. Mas ele está fora desse círculo dos anjos, ele está rodando. E está vendo um momento de fraqueza sua. Nesse momento de fraqueza, ele fala, agora eu vou pegar. E é nesse momento que, se não estiver forte no Senhor, Jesus Cristo, ele arrebenta. E na hora que ele vem para arrebentar, ele acaba com a vida da pessoa. Devemos, então, pedir os anjos do Senhor a nós e aos nossos. Senhor, envie teus anjos me protegendo nesta missão, nesse lugar que eu vou, neste negócio, naquilo que eu vou fazer. É necessário pedir a Deus proteção e provisão dos anjos, porque os anjos vêm mediante a autoridade de Deus. Você não pede a anjo, você pede a Deus, em Jesus Cristo, enviar os anjos. E aí os anjos vêm. Você não vê. Algumas pessoas conseguem ver, mas algumas não é possível ver. Algumas conseguem, a possibilidade. Então ali ele fica ao derredor, e só olhando. Ah, vai cair. Ah, agora vai. Agora imagine o cristão ou a cristã, ou seja, o corpo de Cristo, não ler a palavra, não jejuar, não orar. Olha a fraqueza que se torna a pessoa. Eu estou dizendo para mim, gente, tá? Quando não estou falando para vocês, não é para mim, tá? Para mim. Ele vai ver a melhor oportunidade de ir derrubar. Ele vai ver. Nós não vemos. Então, a igreja deve vigiar. E diz a palavra do Senhor: não pregamos em nosso próprio nome, pregamos em nome de Jesus Cristo. Não enfrentamos as batalhas espirituais com a nossa própria capacidade. Alguém da igreja, um povo aqui da igreja, já viu histórias assim, que a pessoa ela ficou numa situação espiritual tão grave, que no momento que você vai falar com a pessoa, ela se torna tão forte contra você, ela fica com raiva. Se você for por seu próprio nome, você vai apanhar. Você vai apanhar. Agora, se você for em nome de Jesus, ela não vem para cima de você. É a força do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai fazer ela ficar parada ou vai retirar dela esse mal. Amém? Então a força é de Deus, não nossa. Como embaixadores de Cristo, exercemos uma autoridade delegada. Quando anunciamos o Evangelho, fazemos isso em nome de Cristo. Quando oramos pelos enfermos, fazemos isso em nome de Cristo. Quando resistimos ao diabo, fazemos isso em nome de Cristo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nossa confiança não está em que somos por nós mesmos. Nossa confiança está naquele que nos enviou. Ide, com autoridade e poder. Quando o Senhor pedir no seu coração, ore para essa pessoa, ore. Ore. A igreja não possui autoridade independente de Cristo. A igreja não tem autoridade se não for por Jesus Cristo. Ela vive e ministra debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então, toda vez que você orar em sua casa, ore todo momento, dentro do seu quarto. Ore dirigindo, ore no ônibus, ore no seu trabalho. Ore a todo momento, Senhor Jesus Cristo, mas diga o nome dEle, porque quando você diz o nome dEle, Ele está te entregando autoridade e poder, e você está sendo legitimado para cumprir o que Ele quer. Então, ore. No momento que você ora, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço isso, eu estou passando por isso, por aquilo, e aí o Senhor Jesus Cristo vai interceder, a sua oração vai subir aos céus, e Jesus Cristo vai interceder pela igreja, por você, junto ao Pai. Pai, aqui está seu filho e sua filha, e está pedindo em meu nome. Pai, é legítimo, é de acordo com a minha vontade, é de acordo com a sua vontade, Pai, é de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então, que se faça, que se realize. Amém? E diz aqui, e terminamos. E enquanto permanecermos unidos a Ele, obedecendo a sua palavra e cheios do Espírito Santo, poderemos cumprir com ousadia a missão que Ele nos confiou, sabendo que a autoridade do Rei, Jesus Cristo, respalda aqueles que são enviados em seu nome. Com ousadia,
Nós só devemos estar plenamente diante de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e aí nós temos ousadia diante das situações. Amém? Vamos levantar, igreja? Pai, em nome do seu Filho Jesus, Senhor, queremos agradecer esta data que celebramos Dias dos Pais. O Senhor é um Pai amado, um Pai querido. Senhor, em nome do seu Filho Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos e filhas do Pai Criador. Este Pai amável, que nos ouve com toda paciência, misericórdia e graça, em Cristo Jesus. Pai, está aqui seus filhos e filhas, Pai. Aqueles que o Pai foi ausente, o Pai foi omisso, Senhor, traga uma cura extremamente, Senhor, urgente, breve, para cada um aqui, Senhor, que teve ausência do Pai. Toque no coração de cada um aqui, cure, Senhor. Cure o coração, a alma deste, Senhor, e desta, que o Pai foi ausente. O Senhor é o Pai amado, o Senhor, no momento que há uma omissão do Pai, uma ausência do Pai, o Senhor é um Pai que está totalmente presente. O Senhor é um Pai poderoso, guerreiro, valente. Cure o coração de cada um aqui, Senhor, sobre a paternidade. Que a sua paternidade, Senhor, seja uma paternidade revelada e manifestada no coração, Senhor. Fale no coração humano de cada um aqui, Senhor, na madrugada. Chame, meu filho amado, minha filha amada. O teu pai não te deu aquilo que você queria, não foi o que você imaginava, foi ausente. Mas ele diz a ti, eu sempre estive convosco, sempre estive contigo. Desde quando você nasceu, desde quando você ainda estava no ventre. Eu acompanhei você, enviei os anjos para cuidar, para dar provisão, proteção. Enviei meus anjos para cuidar de ti, para que no momento oportuno você me conhecesse, para receber a herança da vida eterna. Eu te protegi de morte, te protegi de mal, de pessoas más, para chegar neste momento a conhecer a ti, chegar neste momento de ter a intimidade contigo, um Pai verdadeiro, um Pai perfeito, que não falta, que não é ausente e que não é covarde. Pai amado, Pai querido, agradecemos a tua paternidade. Cure o coração de cada um aqui, Senhor, sobre essa falta da paternidade terrena. E agradecemos, Senhor, e celebramos esse Dia dos Pais. Parabéns, pais, por este dia. E agradecemos, Senhor. Agradecemos.